Olá, querido amigo, estimado irmão, estimada irmã. Estamos aqui para estudo de mais uma lição que tem por tema Pedras Vivas. 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Aqueles que entendem a verdade presente devem estar atentos a como ouvem, a como constroem e a como educam outros para a prática. O primeiro tópico, ilustrado no passado. Nós aprendemos no primeiro tópico que o apóstolo Pedro, ele ilustrou a Jesus se referindo à profecia do livro de Isaías capítulo 28, verso 16. Pedro fez referência a essa profecia, chamando a Cristo de a pedra principal de esquina, pois Jesus é a pedra viva que foi rejeitada pelos homens, mas foi aprovada por Deus. Pedro demonstra a Jesus como a pedra angular no plano da redenção de Deus para salvar a humanidade. E quem crer em Jesus não será confundido. 1 Pedro 2, 4 e 6. Jesus é a pedra, a base da salvação. É nele então que nós devemos estar firmados, pois Cristo é a rocha eterna, a rocha da salvação. E a construção do Templo de Salomão foi um evento histórico que serviu de base para Pedro usar como ilustração. Pedro, ao contemplar a história, viu na construção do Templo de Salomão ali a ilustração perfeita, onde tinha então a pedra angular ali do próprio templo. E essa pedra, que era a base angular do templo, foi comparada a Cristo Jesus pelo apóstolo, para mostrar que Cristo é o fundamento de toda a verdade. Ao construir o Templo de Salomão, os obreiros prepararam completamente as pedras na pedreira, de modo que, ao trazê-las, os trabalhadores tiveram apenas de posicioná-las no devido lugar. Em certo momento, trouxeram um bloco com formato irregular para o usarem na fundação do templo. No entanto, os operários não conseguiram encontrar um lugar para ele. Por isso a rocha ficou sem uso e os obreiros tinham de desviar-se dela. Em alguns momentos os trabalhadores chegaram até mesmo a tropeçar nela e acabaram muito irritados com a sua presença. A pedra ficou ali por um longo período como uma rocha rejeitada. Todavia, quando chegou a hora de os construtores colocarem a pedra angular, passaram muito tempo procurando por um bloco que tivesse o tamanho e a resistência suficientes para suportar o grande peso do prédio. Nesse caso, se fizessem uma escolha precipitada ou imprudente de uma pedra para aquela posição tão importante, eles arriscariam a segurança de todo o edifício. Por fim, aquela grande pedra chamou a atenção dos construtores, e eles a examinaram detalhadamente. No passado, ela havia resistido a todos os testes. Por fim, aceitaram a pedra, levaram-na à posição designada e perceberam que o ajuste era exato. O segundo tópico vem nos falando que, embora Jesus tenha chamado Simão de Cefas, que significa Pedro, a Bíblia nos mostra que o apóstolo Pedro não é a rocha pela qual Jesus construiu sua igreja. Pois Pedro ele negou a Jesus e naquele momento crucial ele se mostrou infiel, fraco na fé, tinha um caráter repreensível e o inimigo de Deus prevaleceu contra ele. Nós podemos ver isso no livro de Mateus 26, 73 e 74, Gálatas 2, de 11 a 13. Pedro não era a pedra pela qual Jesus fundou a sua igreja. Pedro não era a pedra aprovada por Deus para sustentar a sua igreja. Jesus é a pedra. Jesus é o fundamento da verdade sob a qual sua igreja está alicerçada. Quando Jesus se referiu à pedra angular,
a pedra principal, Jesus estava se referindo a si mesmo, a pedra pela qual o inferno não prevaleceria. Cristo não se referiu a Pedro como sendo a rocha sobre a qual ele fundaria sua igreja. Sua expressão, esta rocha, aplica-se a si mesmo como o fundamento da igreja cristã. Em Isaías 28,16 aparece a mesma referência. É também a mesma pedra que a Lucas 20, 17 e 18 se faz referência. Do mesmo modo, em Marcos 12, 10 e 11. Esses textos apresentam uma prova conclusiva de que Cristo é a rocha sobre a qual a igreja é construída. Na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nós encontramos as evidências de que Pedro, ele não era o alicerce da igreja de Cristo. Ele era apenas um dos irmãos que exercia liderança. Nós podemos ver Gálatas 2, verso 9. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Então nós vemos aqui que Pedro estava no mesmo nível, no mesmo patamar de Tiago, João e também do apóstolo Paulo, todos apóstolos de Jesus. 1 Pedro 5, verso 1. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Efésios 2, 20 e 21. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Então aqui os apóstolos reconhecem a Cristo como a pedra angular, a pedra principal, o fundamento da verdade, o fundamento da igreja. Não a Pedro como se fosse o líder supremo, mas Cristo Jesus, sim, a sua igreja está afirmada sobre a rocha que é Ele próprio. O apóstolo Pedro, ele considerava Jesus Cristo como a única pedra, a única rocha sólida e o fundamento da igreja. Nós podemos ler em 1 Pedro, capítulo 2, 3 a 6. Se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Então Pedro apresenta aqui a Cristo Jesus como a única base, a única pedra onde está sustentada a verdade e onde está sustentada a igreja do Deus vivo, Cristo Jesus, o nosso Senhor. O terceiro tópico vem nos falando sobre uma pedra de tropeço. E Pedro, aqui, então, em 1 Pedro 2, verso 4 e também o verso 7, nós aprendemos, o apóstolo Pedro nos mostra uma qualidade atribuída a Jesus, chamando a Jesus de pedra viva. E essa qualidade de Jesus está relacionada ao Evangelho, às boas novas. Para os que creem, ele é a pedra de salvação, é a rocha eterna, a salvação. Agora, para os que o rejeitam, ele é a pedra de tropeço, é a pedra que os construtores tropeçaram e rejeitaram. Mas Cristo é a pedra fundamental. Cristo é a pedra angular, a pedra de esquina, reprovada pelos homens, mas aprovada por Deus. E aqui temos um alerta: até pessoas que estão familiarizadas com a verdade presente correm o risco de tropeçar na palavra. Nós podemos ver em Romanos 9, 31 a 33, 1 Pedro 2, verso 8. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça,
Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Pois tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: Eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Então, ao sermos desobedientes à palavra do Senhor, corremos o risco de tropeçar na palavra, na pedra de esquina posta pelo próprio Deus como fundamento da salvação do ser humano. Foi-me mostrado o lamentável estado do povo de Deus. Eles haviam se afastado dele e se tornado mornos. Têm a teoria da verdade, mas não seu poder salvador. A mensagem à igreja de Laodiceia se aplica à nossa condição. Com que clareza ela retrata a posição daqueles que pensam ter toda a verdade, que se orgulham do conhecimento que têm da palavra de Deus, enquanto o poder santificador dela não aparece em sua vida. Corremos o risco, então, irmãos, de não reconhecermos a Cristo e não obedecermos, então, a sua palavra. Precisamos, então, refletir na nossa vida, porque muitas pessoas alimentaram ódio e raiva contra homens que estavam fazendo a obra do Senhor, mas porque a mensagem vinha, uma mensagem de reprovação, essas pessoas odiaram ainda mais aqueles servos do Senhor, porque estavam testemunhando contra aquilo que eles estavam vivendo. E muitos assim não se humilharam no passado e hoje também corremos o mesmo risco de não nos humilharmos perante a palavra do Senhor, o próprio Cristo, e de não nos arrependermos dos nossos pecados. Precisamos então refletir como anda a nossa vida. Cristo para nós é uma pedra angular, uma firme rocha de salvação ou uma pedra de tropeço. Precisamos analisar, cada um de nós, como está a nossa vida diante de Deus. O quarto tópico fala sobre sendo uma pedra viva. E nós aprendemos então no quarto tópico que o apóstolo Pedro ilustra o crescimento do cristão como uma construção. Nós somos uma construção em Cristo Jesus, uma construção, uma edificação que deve ser para a glória de Deus. Estamos deixando então Deus construir nossas vidas no fundamento que é Cristo? Estou crescendo na graça que me foi dada em Cristo Jesus? Como anda o meu crescimento cristão? O quarto tópico nos fala sendo uma pedra viva. O que é ser uma pedra viva na casa espiritual de Deus? Nós somos chamados, então, de pedras vivas. Em Cristo Jesus somos pedras vivas. Em Cristo Jesus, que é o fundamento. E então, como pedras vivas, nós devemos nos assemelhar a Cristo. Deixar que Ele reproduza em nós o seu caráter. Uma pedra viva em Cristo pratica as obras que Cristo praticou, vive pela fé, vive uma vida de obediência à palavra de Deus, vive uma vida de obediência aos mandamentos de Deus. Em Efésios, nós temos a noção de que o nosso crescimento é gradativo em Cristo Jesus. E em Apocalipse, nós vemos que o cristão, se ele não crescer em Cristo, ele está fadado ao fracasso espiritual, está fadado à morte espiritual. Efésios 4, 13, 15, 16. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, para o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. Apocalipse 3, verso 1 diz: Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus.
Devemos então testemunhar da palavra do Senhor na nossa própria vida e assim levar outras pessoas também ao conhecimento da verdade, para também serem lapidadas por Deus. Devemos agora trabalhar por outros, para que outros também alcancem a divina graça. Quando possível, trazemos essas pedras ásperas para a oficina de Deus, onde serão talhadas e desbastadas, quando perderão todas as bordas ásperas. Em seguida, a mão divina as polirá até se tornarem pedras preciosas no templo de Deus e pedras vivas que emitem luz. Assim elas podem crescer e se tornar um templo sagrado para Deus. Esse tópico ainda nos fala que o melhor sacrifício que podemos oferecer a Deus é ter um coração humilde, um coração contrito diante de Deus, um coração quebrantado, um coração que está pronto a fazer a vontade do Senhor, um coração que está pronto a reconhecer os seus erros e se voltar para a vontade do Senhor. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Então nós precisamos buscar a vontade do Senhor em sua palavra e viver conforme o seu querer para cada um de nós. Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar e atender melhor do que a gordura de carneiros. 1 Samuel 15, 22. Leia também 1 Pedro 2, verso 5. Salmo 51, 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Muitos estariam dispostos a fazer qualquer sacrifício, exceto o único que deveriam fazer, que é se entregarem, submeterem a própria vontade à vontade de Deus. O quinto tópico: somos aquilo que afirmamos ser? Será que somos aquilo que afirmamos ser? Muitos se dizem cristãos, mas suas obras realmente não correspondem a uma obra de um verdadeiro cristão. Somos chamados em 1 Pedro 2, verso 9, de geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido do Senhor, que fomos então recebidos pelo Senhor, alcançamos a misericórdia do Senhor, mas precisamos tomar cuidado, para não nos tornarmos orgulhosos, mas precisamos reconhecer que somos justificados apenas em Cristo Jesus, pelos méritos de Cristo Jesus, e que esses privilégios que Deus nos concedeu é por causa da sua graça. Então precisamos reconhecer que esse privilégio de ser representante de Deus aqui nesta terra deve então permear um coração com humildade, um coração que vive em humildade, um coração que vive pela fé. E essa fé deve ser demonstrada pelas nossas boas obras para que o Pai seja glorificado. E que tudo que nós fazemos não vem de nós mesmos. Até os nossos melhores atos são, então, influência do Espírito Santo na nossa vida. Precisamos, então, compreender isso. E só assim nós poderemos, então, ser aquilo que Deus quer que sejamos. Não devemos, então, nos vangloriar de alguma posição ou de algum conhecimento, mas devemos então nos apegar mais e mais a Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e viver a vida que o Senhor pede que vivamos. Devemos então confiar apenas na graça de Cristo, nos méritos de Jesus. Pois é somente por meio de Cristo é que nós podemos vencer. Somente por meio de Cristo é que nós podemos superar os obstáculos desta vida. A única classe que pode ser verdadeiramente geração eleita, sacerdócio santo e real, é a classe do verdadeiro cristão. Aquele que vive o que a palavra de Deus manda para a sua vida. Ele então vai resplandecer as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua luz. As boas obras, elas não salvam ninguém, não nos salvam, mas mostram a que reino nós pertencemos. As boas obras são o resultado do meu verdadeiro relacionamento em Cristo Jesus. As boas obras são o resultado da verdadeira fé em Jesus Cristo. Aquele cuja mente
é iluminada pela compreensão das Escrituras, perceberá sua responsabilidade diante de Deus e do mundo. Ele sentirá que deve desenvolver os próprios talentos de forma a produzir os melhores resultados, pois precisa manifestar os louvores daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. À medida que cresce na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, ele reconhecerá suas próprias imperfeições, sentirá sua verdadeira ignorância e buscará constantemente desenvolver e ampliar as suas capacidades mentais a fim de se tornar um cristão inteligente. Deus tem um povo que não receberá o sinal da besta na mão direita nem na testa. Deus tem uma posição para o seu povo preencher neste mundo, a fim de refletir a luz. Queridos amigos, estimados irmãos, querido ouvinte, que Deus nos abençoe para que possamos compreender a sua palavra. Esse é o nosso desejo e a nossa oração.